Sakamoto, eu estava até falando com a Mônica a respeito dessa história de como é que fica o papel do presidente Lula diante de tudo isso, né? Dias Toffoli foi indicado, na verdade, na época da Dilma, né? Foi na presidência da Dilma Rousseff, indicado ao Supremo Tribunal Federal. Lula tem preocupação em relação à imagem do Supremo Tribunal, que, de certa maneira, tem que trabalhar em conjunto também um pouco com o governo federal e o executivo, e eles se protegendo num momento delicado do Brasil. Então, esse caso ele é interessante porque é o seguinte, a gente tem que analisar a política e os animais políticos, as pessoas que vivem política, elas analisam, às vezes engolindo alguns sapos, né, em nome dos objetivos políticos de cada um. Né? Então, só que aí o que acontece? E aí, ou seja, de um lado, é claro que o Lula não quer um tumulto sobre o STF neste exato momento, porque é claro que isso passa uma imagem ruim para o restante do país. Né? Se o país está tranquilo, vai querer continuar e vota pela continuidade do incumbente. Se o país está agitado, as pessoas vão querer paz e pode não votar a favor. Então é claro que, do ponto de vista institucional, para o Lula, a melhor coisa é que isso se resolva. Né? Isso se resolva. Por outro lado, eu estava conversando com uma pessoa no Planalto dias atrás e a pessoa lembrou que um dos brasileiros que o Lula mais desgosta, para falar uma palavra boa, é o próprio Toffoli. Né? Digamos que acho que atrás do Moro é só o Toffoli. Né? É só o Toffoli. Porque é o seguinte, é mais até do que o Bolsonaro, se duvidar. Porque é o seguinte, o Lula tem muita mágoa com o Toffoli, mas muita mágoa, mas é muita mesmo. Quando o Lula foi preso e ficou 580 dias na prisão, o irmão dele, Vavá, morreu em 2019. E aí o que aconteceu? Ele pediu para ir no enterro. O artigo 120 da Lei das Execuções Penais garante isso. Aí a primeira instância em Curitiba negou, a segunda negou, chegou no Toffoli, negou. E o Toffoli falou o seguinte, em cima da hora, olha, se quiser ver o corpo do irmão, vá até uma instalação militar, a gente leva o corpo do seu irmão lá, você vê, e aí depois você volta para a cela. O Toffoli colocou isso, o Lula ficou, ninguém acreditou. Os inimigos do Lula, os adversários do Lula no Congresso falaram, gente, que é isso? Sabe? E aí o Lula falou, não, obrigado. Pegou tão mal pro Toffoli na época, que aí meses depois, quando morre o Arthur, que é neto do Lula, que era uma criança, aí houve a liberação. Por quê? Porque tinha pegado muito mal, mas aquilo ficou. Tanto é que a própria Mônica Bergamo, nossa colega, narrou que quando houve a diplomação do Lula, o Lula chegou e fez o que? O Toffoli pediu desculpa para o Lula e desde então tem tentado uma aproximação. Mas não consegue, né? Não consegue. Não consegue. Terminou aí, a gente já está de volta para quem estava conosco na TV, e o Sakamoto falando, inclusive, sobre a relação de Lula com Toffoli, que é uma relação absolutamente delicada diante da negativa, né, de ele ir no enterro do irmão quando ele estava preso. Enfim, mas vamos acompanhar quais vão ser aí as atitudes do governo federal em relação a esse caso de Dias Toffoli.